Isaías capítulo 60, a partir do verso 1. Chamados para brilhar. E a tua tenda que emana viva luz, o Senhor mais aumentará. Aleluia. Essa última parte desse texto aí fala de 2 versículos que serão citados nessa noite. Amém? O começo e o fim, né? Da mensagem. Eu ia começar com Isaías 60, verso 1, e depois terminar com a questão das tendas. Mas vamos ouvir, né? Vamos ouvir e vamos entender. É um mistério, né? A gente nem sabia, né? A gente não combinou não, irmãos, viu? É coisa do Espírito Santo mesmo, para confirmar a palavra que ele deu no teu coração nessa noite. Nosso Deus, irmãos, é um Deus vivo. Amém? Isaías capítulo 60. Tem muitas pessoas nesse momento falando, conversando com imagens, com estátuas, com deuses que não são deuses, com pessoas que não são pessoas. Mas o nosso Deus, irmãos, ele está vivo. Ele vai falar com você de novo nessa noite. Ele vai falar para você qual é a vontade dele para a sua vida. Quem nessa noite quer ouvir o que ele tem para dizer? Eu também quero. Ele está vivo, confirmando a sua palavra que vai ser falada nessa noite, através dos louvores. Aleluia. Isaías 60, verso 1. Diz assim: levanta-te, ou dispõe-te, né? Resplandece, porque vem chegando a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Amém? Só até aqui, por enquanto. Meus irmãos, nós fomos chamados para brilhar. E esse brilho, essa luz que há em nós, irmãos, é a luz de Deus. É a luz de Jesus. Fomos chamados para brilhar. O crente, aquele que crê em Deus, aquele que foi chamado por Deus e é transformado, onde Deus está trabalhando, irmãos. Esse cristão, esse crente não foi chamado para ser tímido, para ser alguém envergonhado da sua fé, para ser aquela pessoa que fica ali isolada dos outros. Não. A gente foi chamado, foi para chamar atenção, para brilhar. A nação de Israel, Jerusalém, que representa aqui toda a nação, estava caída. Iria ser levado em cativeiro por causa dos seus pecados. Iria sofrer por causa dos seus pecados. Mas Deus, irmãos, nesse momento, levanta o profeta Isaías e diz assim: se levante, porque a tua luz ela vai brilhar. Se levante, porque Jerusalém, Israel, vai ser instrumento de Deus para salvar. Essa é a palavra que Deus tem para nós essa noite. Se levante, deixa a tua luz, a luz que Deus te deu, brilhar. Porque, meu irmão, você vai ser usado por Deus para salvar pecadores. Jerusalém
estava em trevas junto com os povos, mas ela era escolhida por Deus, amada por Deus, que nasceu do coração de Deus, da qual viria o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa luz, então, irmãos, não podia ficar apagada, mas ela tinha que brilhar. Amém? E Deus aqui está dizendo: você caiu por causa dos seus pecados, mas eu estou falando para você. Se levante, se disponha, porque Deus vai te usar. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aquelas pessoas que eram apagadas, sem vida, mortas, agora a glória do Senhor está brilhando. E essas pessoas, irmãos, sou eu, não é você, que antes estávamos nas trevas, apagados, sem vida, abatidos, caídos. Mas a glória do Senhor nasceu, irmãos, em nós, através do poder do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, irmãos, que é poderoso para salvar, para curar, para libertar. Então, nessa noite, o chamado de Deus é, conforme está aqui em Isaías 6,8, como ele diz assim, Isaías, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. O profeta, depois de perdoado, ouviu a voz do Senhor chamando para ser a boca de Deus, para ser luz do mundo, sal da terra, como Jesus falou da igreja. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu e você fomos chamados para ser testemunhas vivas. Testemunhe com a sua vida de forma passiva. Como assim? As suas atitudes, a sua forma de ser, a sua forma de agir. Aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida é um testemunho para as pessoas que estão ao redor de que você é de Deus. É uma luz que brilha. E as pessoas da nossa família que curtem o mundo, as coisas dessa vida, os prazeres, o dinheiro, os bens materiais, eles vão olhar para você e vão ver que existe outra coisa além do material, que existe algo espiritual, superior, que nos faz muitas vezes deixar de participar de algo que agrada a carne, de assistir um jogo, até de comer, e a gente vai e jejua. Em vez de assistir um filme, uma novela, ir para algum local, a gente se tranca dentro de um quarto para orar, para ler a Bíblia. E aí a tua família está vendo. Isso daí é um testemunho para eles de que há um Deus no céu que tem que ser buscado. Então a tua vida é um testemunho. Então testemunhe com a sua vida e também testemunhe com a pregação, falando de Jesus para as pessoas. Sabe como foi que eu consegui ganhar meu pai e minha mãe para Jesus? Fazendo culto dentro de casa. Todo dia, tinha um dia na semana que aquele dia eu pedia, eu pagava uma pessoa para fazer um sopão, convidava os vizinhos, convidava todo mundo lá para dentro de casa. Meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo lá junto, ouvindo o Evangelho. Sabe o que foi que aconteceu? Estão no céu, foram salvos pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso, pregue com a sua vida, pregue com a palavra de Deus, faça culto em casa, peça a Deus estratégia, chame para a igreja, você mesmo estuda o bíblico, porque Deus está te chamando nessa noite para brilhar. Porque Ele quer salvar, irmãos, a nossa casa, a nossa família. Jerusalém estava caída, como muitas vezes nós nos encontramos caídos, mas Deus mandou se levantar, porque era o tempo de ser usado por Deus. E esse é o tempo de eu e você
sermos usados por Deus. Amém? Você quer ser usado por Deus para ganhar a tua família para Jesus? Para ganhar vizinhos, pessoas que você nem conhece? Esse é o tempo, meu irmão. Deus quer salvar. Quem é da tua casa que se afastou do Evangelho, que nunca foi do Evangelho, esse é o tempo de salvação. A porta está aberta. Entra por ela. Porque é você que Deus quer usar. Chamados para brilhar. Preste atenção à ordem. Disponha-te. Outras traduções dizem: se prepare, se levante, porque a tua luz vai brilhar. A tua luz está brilhando. O texto diz: a glória do Senhor está nascendo na tua vida. Ele está dizendo que as pessoas iriam olhar para Jerusalém, iriam ver em Jerusalém a glória de Deus, que é um Deus do céu poderoso. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: se levante, porque pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus. Se você atender a esse chamado para brilhar, para dar bom testemunho, para pregar o Evangelho, coisas vão acontecer. Aleluia. Glorifique a Deus diante dos homens. Não se envergonhe diante da sua casa, da sua família, diante de poderosos ou de pobres, de grandes e pequenos. Não se envergonhe de Deus. Mateus 10, 32 e 33 diz assim, ó: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo: não seja tímido. Testemunhe com a sua vida, com a sua pregação sobre mim. Não seja tímido, não tenha vergonha. Porque quem se envergonha de Jesus, Jesus também vai se envergonhar dessa pessoa. Mas aquele que não se envergonha, irmãos, aquele que confessa que é de Deus com a sua vida, com a sua boca, ele está dizendo aqui que essa pessoa vai ser confessada diante do Pai que está no céu. Aleluia. Não se envergonhe. Chegou o tempo da salvação, dessa luz invadir a tua casa. E o melhor, meu irmão e minha irmã, é que é você e eu, o instrumento, a lâmpada do Senhor. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Você pega uma lâmpada dessa e bota debaixo da mesa, vai iluminar o quê? Por que a lâmpada fica lá em cima? Para iluminar toda a casa. Por que então que você vai se esconder? Atrás da timidez, atrás da vergonha. Se o teu Deus está dizendo: brilha, porque você vai ser usado para salvar pessoas. Não se acende lâmpada, irmãos, e se esconde de trás da cortina, da mesa. Não. Bota no alto para todo mundo ver e glorificar a Deus. Ó, hoje mais cedo, antes da gente vir para Fortaleza, eu estava lá viajando de novo, né? Estou viajando mais que nômade. A gente enxadar hoje. Mas antes da gente vir embora, irmãos, fui convidado lá. Fabiano, faça uma oração. Ora, é comigo mesmo, oração, né? E já aproveitei o momento, irmãos, para fazer a luz brilhar. Já preguei com a palavra. Me deu um minutinho aqui, rapidinho. Já falei de Jesus, do Salvador, irmãos. Por quê? Porque nós somos chamados para brilhar, especialmente na nossa casa, na nossa família. Porque, irmãos, ele vai dizer aqui no verso 2, os motivos. Preste atenção, ó. Porque eis que as trevas, o 2, cobrem a terra, e a escuridão os povos. As trevas cobrem a terra. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, irmãos, irmã, que nossa família, que não nasceu de novo, nossos familiares, seja pai, mãe, um irmão, uma irmã, um sobrinho, uma sobrinha, um filho, uma filha, que não nasceu de novo, que não recebeu Jesus como seu Salvador, eles estão nas trevas.
Há uma razão pela qual devemos brilhar, não é de graça, não é para se amostrar. É porque pessoas ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, vizinhos, aquele que senta do teu lado no ônibus, estão em trevas, estão no pecado, estão perdidos. Se você pegar as páginas do jornal e ler, se você abrir pela manhã logo cedo nos jornais, daqui mesmo, de Fortaleza, do Ceará, e falar nos outros, você vai ver morte, você vai ver violência. Por ano, milhares de pessoas mortas em Fortaleza, no Brasil, no Ceará. Pessoas se prostituindo, abortos, pedofilia. Pessoas que se casam com pessoas, outras pessoas do mesmo sexo. E tudo ao nosso redor. Por quê? Porque o mundo está em trevas. É por isso que a minha luz e a tua luz têm que brilhar. Aqueles que não aceitaram Jesus, irmãos, na nossa casa, estão em trevas, caminhando para a perdição. E aí Deus fala assim para você e para mim nessa noite: a quem enviarei? Quem agir por nós, por Deus, querendo salvá-los? E aí você, qual seria a tua resposta nessa noite para Deus? Seria: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou ficaria calado e diria: não. O texto diz: porque eis que as trevas estão cobrindo toda a terra. O mundo, irmãos, jaz maligno. As escolas ensinam as crianças, aos jovens, as universidades ensinam, em vez de ensinar a ciência, elas ensinam, irmãos, a se distanciar de Deus, a blasfemar contra Deus, a descrer, a não acreditar em Deus, porque está em desuso a Bíblia, a palavra de Deus. É isso que as escolas estão ensinando. E nós, irmãos, não fomos chamados para ficar calados, não. Fomos chamados para fazer a luz brilhar. Dentro da nossa escola, dentro da nossa casa, na faculdade, onde você estiver, onde há trevas, fomos chamados, irmãos, para brilhar. Porque o texto diz assim, o verso 2, ó: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Preste atenção. Muitos ao nosso redor, sem esperança, sem luz, em falsas religiões, materialistas, pecadores, ímpios. Mas sobre nós, irmãos, a luz de Deus. Sobre nós está a luz do Senhor. Por quê? Porque eu e você fomos escolhidos por Deus. Você está vivo aqui nessa noite. Muitos aqui passaram por muitas coisas, muitas situações, pediram até para morrer muitas vezes, não poucas, mas está vivo. Por quê? Porque você foi escolhido, eu e você, com um propósito: salvar pessoas, ser feliz, alegre, e pegar essa alegria do Senhor e transmitir ao próximo que estão em trevas. Eis os motivos, irmãos. O mundo está em trevas, mas sobre nós está a luz do Senhor. Sobre Jesus, Mateus 4, verso 15, diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Preste atenção: o povo em trevas, endemoniado, doente,
enfermo, terra de Zebulon, de Naftali, bêbados. De repente, irmãos, nasce nessa terra o Salvador, Jesus, nos seus 30 anos. O texto diz que ele começa a pregar. Por isso que o texto diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, uma forte luz que nem o sol ao meio-dia. E essa luz, irmãos, se você continuar, vai dizer que ele começou a pregar. E dizia: se arrependam. E as pessoas se arrependiam. Ele começou a orar ao Senhor. E diz lá que diz o texto que pessoas foram curadas. E Jesus começava a pregar e a orar. E diz o texto que pessoas ficavam endemoniadas. E o demônio saía gritando. Por quê? Porque a luz do Senhor chegou nas trevas. E onde tem luz, irmãos, as trevas, vão embora. Tem gente na sua casa, na sua família, viciado em drogas, endemoniado, pecador, meu irmão. Jesus quer te usar para orar, para libertar pessoas, para curar pessoas, para salvar pessoas. Eu falei na quinta-feira a respeito do testemunho lá da cidadã lá tocando os tambor lá do lado da nossa casa. E só oramos, eu e minha esposa especialmente. E acabamos com tudo, irmãos. E pronto, não fomos lá não. Tinha 2 paredes dividindo a gente, né? Mas espíritos imundos, irmãos, você não precisa estar junto dele ali para repreender ele, não. Você pode estar lá do outro lado do mundo. É só orar em nome de Jesus. Ele vai ter que sair onde ele estiver. Não precisa estar aqui pertinho, não. Só oramos e acabamos com a obra das trevas. Faça isso. Faz tudo na tua casa. Acende essa luz. Acende essa luz, essa lâmpada e faz brilhar. Porque quem sabe eles estão só esperando aquela palavra para se entregar ao Senhor. Quem sabe eles estão com sede, estão com a garrafinha da água da vida escondida debaixo da cama lá, a garrafa. Em vez de abrir aqui e matar a sede do povo e dizer onde é que é a fonte, né? Que é Jesus. Faça isso. O mundo está em trevas, mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: sobre nós brilha a luz do Senhor. A glória do Senhor resplandece sobre ti, porque você nasceu de novo, porque você foi perdoado dos seus pecados. Amém. Tem uma nova vida, uma nova força, alegria. E Deus fez isso, não foi só por sua causa, não. Nesse tempo Deus está trabalhando na sua vida, não é só por você. É porque Ele quer salvar toda a sua casa. Só para você ser usado como instrumento. A palavra que Deus está mandando nessa noite é: você está sendo chamado para brilhar a luz da salvação de Deus. As trevas cobrem a terra, mas a luz ilumina todos os povos. Através da nossa vida, através da igreja, através da pregação, a luz ilumina a todos os povos, aqueles que estão no maligno, aqueles que na mente só têm ideologias, ensinamentos errados. Todas as pessoas que estão em trevas precisam ouvir o Evangelho, que é a luz de Deus para iluminar as trevas dos homens. Aqueles que são violentos, drogados, perdidos, injustos. Nossa sociedade é injusta, má. Nossos políticos são corruptos. Mas na igreja, irmão, está a luz do Senhor para iluminá-los, para levar luz em meio a tantas trevas. E o problema não é só questão do pecado, do problema moral, mas é o problema espiritual, principalmente. Falsas religiões, mortos espirituais. Mas se a igreja, irmãos, nós deixarmos Deus nos usar, eles vão despertar esse sono da morte, como eu e você despertamos para servir a Deus. Os que dormem precisam acordar, irmãos. Os que dormem nas trevas
E se eu e você que estamos aqui nessa noite, estamos também dormindo entre os mortos, tímidos, trate de acordar, trate de despertar. Deus está te acordando, te chamando para te usar, para te dar talvez aquilo que você mais queira, que é a salvação da sua casa. Ele quer usar você. Então, é tempo de deixar de ser tímido e fazer a vontade de Deus na sua vida, na sua casa. Aleluia. Não há mais trevas sobre nós, condenação. Não há. Não há o pecado nos dominando. Não é para ter. Não há. Mas há a luz, irmãos, do Senhor. Então, disponha-te. Resplandeça. Porque nós, irmãos, somos a luz do mundo. Eu te pergunto, faço mais uma pergunta nessa noite. Sabendo disso, você vai deixar o mundo nas trevas? Você vai deixar seu filho, sua filha, um neto, um sobrinho, um pai, uma mãe nas trevas? Você que é luz vai ficar calado, vai se esconder, vai ter medo. De quê? Abra sua boca, comece a falar, dê bom testemunho. Sua vida vai dizer que há um Deus a ser buscado, amado e adorado. Isso aí, irmão, sem força também. Talvez você ache que o seu testemunho tem muita força, mas só faça a vontade de Deus e as pessoas vão olhar, vão observar e daqui a pouco vão querer também. Querer vir à igreja também, porque é tão bom, vamos, você fala tão bem, vamos. Aí daqui a pouco, está ali do seu lado. É uma pessoa que você chama, convida, tua família, dê bom testemunho, ore, pregue, faça culto no lar. Ou você vai deixar a sua casa nas trevas? Eu não vou não, irmãos. Em nome de Jesus, eu vou não. Se eu tenho essa luz dentro de mim, eu vou brilhar. Se essa é a luz que Deus me deu, eu vou brilhar em nome de Jesus. Pague o preço que for, ainda que venham a me desprezar ou fazer hora, não interessa. Eu vou brilhar, porque é aí que está a salvação. Não só minha, né? O brilho da salvação para aquele que está ali perto de mim, para ouvir o Evangelho e se arrepender de seus pecados. Aleluia. Apocalipse, irmão 5, verso 9 diz assim: entoava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto. Escute aí, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fizeste sacerdotes, reinarão sobre a terra. Esses já foram comprados com o sangue de Jesus, de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos e nações. Tem pessoas, irmãos, que serão salvas. Isso é algo, irmãos, incrível. Hoje mesmo eu estava ouvindo um cântico, uma pena que não dá para colocar aqui na televisão ou numa tela, mas em breve a gente vai ter, em nome de Jesus. Crianças, uma igreja cantando dialeto, eu não sei nem o que é aquilo ali. Eles falam português de Portugal, né, de Moçambique, aliás, e os dialetos internos dele. Tribos, né, que tem sua própria língua, né, seus dialetos. E eles todos juntos em um culto, louvando e adorando a Jesus. Irmãos. Louvando e adorando a Jesus na sua língua, no seu dialeto, e embaixo a tradução. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho de Jesus chegou lá. Lá só tem 4 brasileiros, que são os únicos estrangeiros que tem lá. É um casal missionário e 2 meninazinhas, criancinhas. O resto é tudo lá, nossos irmãos negros lá, negro, escuro. E só tem eles lá, mas a luz de Cristo brilhando lá. Se ninguém de lá quis ir, Deus mandou de fora, não tem problema, né? Deus mandou de fora, Deus mandou do Brasil, estão lá. Os únicos brancos, os únicos estrangeiros lá, pregando o Evangelho, a igreja lotada.
lotada de crianças, lotada de pessoas adultas, lotada de jovens, com sede de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eles resolveram brilhar. Eles resolveram. Deus chamou. Quem enviarei? Eles falaram: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Não vamos deixar essa nação nas trevas. E foram. Deixaram tudo aqui, faculdade, família, e foram pregar o evangelho lá. Para a glória de Deus. E quem sabe teu filho, tua filha, teu marido, esposa, pai, mãe, não foi um dos que Jesus comprou com o sangue dele? Quem sabe? Pregue, meu irmão, pregue, faça a obra. Aleluia. O sangue de Jesus, irmãos, tem poder para libertar de todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder para salvar os pecadores. O verso 3 diz assim: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Falando de Jerusalém, se eles brilhassem, nações iriam para lá. Isso aconteceu com Salomão. Salomão prosperou tanto, irmãos, que os reis de outras nações iam para lá ver que tanta sabedoria era aquela, que tanta glória era aquela. Quando chegavam lá, viam a glória de Deus. Rei Salomão, levantado por Deus, o mais sábio que o mundo já viu, levantado por Deus, e as nações iam lá atrás dele, ver que sabedoria era essa. Para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. Olha aqui: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Irmãos, brilhem. Só brilha a sua luz, só dê um bom testemunho. Pregue o evangelho, só faça isso. Eles vão ver e virão atrás de você. E sabe, você vai olhar ao redor. Olha o verso 4. Levando em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam a ti e vêm ter contigo. Teus filhos, olha aí, chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então os verás e serás radiante de alegria. Sabe o que isso aqui significa? Que todo aquele que planta, colhe. Todo aquele que planta, colhe. Se você plantar, se você tomar a decisão, quando estiver diante de parentes distantes, como eu estive esses dias, com a família da minha esposa, e você tomar a decisão de dar um bom testemunho, de servir a Deus, e pregar quando houver a porta aberta. Se ninguém quiser que você pregue, não tem problema. A sua vida, meu irmão, é a pregação. E aí ele não tem para onde correr dessa pregação. Certo? Ele não tem para onde correr. Aí vai chegar um dia, escute, eu falo na autoridade do nome do Senhor que mandou a palavra nessa noite. Vai chegar o dia que você vai fazer assim, ó, levanta em redor os olhos e vê. Aí você vai olhar aqui, ó. Sabe quem vai estar do teu lado? Aquele que você chamou para a igreja. Teu filho, tua filha, um pai, uma mãe. Aquele que você investiu, pregou com a sua vida, com a pregação. Aquele por quem você orou. Aí você vai um dia chegar aqui, ó, e olhar para o lado. E vai estar servindo a Deus. Aquele que você chamou. Ou seja, plante. Plante, meu irmão, você vai colher. Plante com bom testemunho, com a pregação. Deus está dizendo: você vai colher a salvação da sua casa, de pessoas, de vizinhos. Plante. Manda fazer aquele sopão. Bora todo mundo lá para casa. Chame criança, arrume um quartinho para as crianças, alguém para cuidar. Os adultos, os vizinhos, família, chame e faça. Invista. E você vai colher. O que ele está dizendo aqui? Você vai olhar ao redor e vai ver filhos, filhas, vai ver parentes,
vai ver vizinhos, amigos de trabalho. Aí você vai ver essas pessoas aqui cantando hino. Você vai ver pessoas que sendo separadas para o ministério. Para ser um pregador, para ser um diácono, uma diaconisa, um pastor. Pessoas aqui vão aprender a tocar instrumentos de corda, de percussão. Vão trabalhar com som e imagem da igreja. Por sua causa. Por sua causa, porque você foi atrás. Aí você vai olhar aqui ao seu lado, ó, ou ali na frente, ou aquele ali, ó, Deus me usou. E por isso ele está ali servindo a Deus para a glória de Deus. Aleluia. Deus está dizendo para a igreja nessa noite: plante. Essa palavra não é só para você ouvir, dar glória a Deus aqui, amém, aleluia, glória a Deus. E chegar em casa e deixar a luz debaixo da rede lá. Debaixo da cama, da mesa, não. Para você tomar atitude. Se você não tem dado bom testemunho, passe a dar. E aí você pode fazer culto em casa, é o que Deus lhe ensinar. É o que Deus lhe dirigir para fazer. Convidar para reunião de senhoras. Daqui a pouco culto com os jovens, crianças. E criança chama criança, chama jovens, você chama a sua família, uma senhora lá, e chama. E de repente está ali ele servindo, ó, a Deus junto com você. É o que Deus está dizendo: invista, porque Ele vai salvar. Ele não poderá salvar. A palavra que Ele está dizendo é: Ele vai salvar. Não tenha medo, porque aquele que planta, meu irmão, olhe, plante o Evangelho. Posso ver muitas pessoas hoje aqui que a gente pregou, foi atrás, ensinou, eu e minha esposa, estamos aqui hoje. Plante, e Deus vai fazer a mesma coisa através da sua vida. Você não foi chamado para brilhar só por sua causa, não. Você pode ter certeza disso. Há um projeto de Deus aí, para sua casa, para sua família, parentes distantes virão para ouvir dessa luz, para ver essa luz brilhando na sua vida e se converterão ao Senhor. Aleluia. E se converterão ao Senhor. Isaías 54, verso 2 e 3 diz assim, ó. Preste atenção: alarga o espaço da tua tenda. Eu já estou tomando posse essa palavra. Estenda-se o todo da tua habitação, a coberta, né? E não impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as estacas. Ele está mandando ampliar. Como se a gente está aqui nessa noite, aqui nessa igreja pequenininha aqui, 3 cômodos, né? O banheiro. Como se Deus falasse assim: agora, ó, aluga aqui, ali, alargue, meu irmão. Alargue. Por quê? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Os teus filhos possuirão a terra e povoarão aquelas cidades assoladas. Então Deus está dizendo: alargue, meu irmão. Prepara a tenda aí para receber muita gente. É o que Deus está falando. Se a luz brilhar, pode se preparar. Se você fizer a sua parte, não impedir, como ele diz aqui, alargar a tenda, o todo, esticar as cordas. Naquele tempo eles eram nômades, né? Eles faziam aqueles barracões, né? Esticava a corda para esticar lá a tenda. E você se alargar tudo, Deus está dizendo: eu vou mandar as pessoas que vão ser salvas. Ele está dizendo: ó, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda. Aleluia. Tome posse nessa noite. É por isso que me chamou a atenção o textozinho lá que foi cantado, né? Pelos irmãos aqui. E da tua tenda, né, que emana viva luz, o Senhor aumentará. Resume, né? Exatamente a mensagem dessa noite.
E a tua tenda, Deus edificará, e a tua tenda que manda viva luz, ó, a tenda que manda viva luz, o Senhor aumentará. Ou seja, o próprio Deus vai dar o crescimento. Mas o que eu e você temos que fazer? A luz brilhar. Amém? Recado para dar. Meu irmão, já também foi posse. Eu vou ver aqui meus primos, prima, minha irmã, tia, na igreja servindo a Deus. Cada ilha dessa aqui vazia, ó. Vai ser pouquinho para os que Deus vai mandar, mas muito pouco mesmo, vai ser nada. Amém? Creia, meu irmão, creia. Deus tem dado muitas palavras para nós, e essa aqui é especial de salvação para você e para sua casa. E eu falo para Jesus dentro da igreja, eu creio. Eu vou ver cada um dos meus primos, tio, tia, minha irmã. Se tiver outros irmãos por aí no meio do mundo, meu pai viajar muito, né? Vou ver eles também. Meu pai tem uma fase da vida dele que ele era meio estressado nessas coisas, não andava muito por aí. E se tiver, meu amigo, ora, até esses aí eu quero. Que achem no Facebook, né? A pessoa daqui a uns anos isso acontecendo aí. Eu dou testemunho, tem problema, né? Que me ache aí do pai ou da mãe, sei lá quem for, primo que eu nem conheço, servindo a Deus, adorando a Deus, que de longe ou de perto. Amém? Acredite nisso, em nome de Jesus. E eu convido a igreja para se levantar e a gente orar nesse momento, vai tomando posse. Vamos louvar de novo esse hinozinho da harpa. Pega a sua harpa, você que está com ela, o 386. Vencidos os combatentes. Aleluia. Aí você já presta atenção na primeira letra aí. Toda arma de rancor que se levantar contra você não vai prosperar. A língua que fala de você, que lhe acusa, Deus vai fazer cair por terra em nome de Jesus. Amém? Creia. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui para mim também, porque não tem os irmãos começam a cantar e eu acompanho. Oh, aleluia! Você crê, meu irmão e minha irmã? Tome posse. Olha para o lado aí, veja sua família servindo a Deus. Aleluia. Olha o tema. Temas sou esposa de Jesus. Aleluia. Justiça Deus te edificará. Tua tenda que emana viva luz. O Senhor aumentará toda arma de rancor. Contra ti se desfará. Aleluia. Se erguendo seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor se combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Aleluia. Tem alguém guerreando por você, meu irmão. Aleluia. Contra ti se desfará. Todo inimigo se erguer com seu furor, ele não se vencerá.
nós já estamos lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guardar divina unção para as bodas esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará quando o inimigo se erguer no seu furor. Ele não te vencerá. Você crê, meu irmão? Aleluia. Eu creio também, Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que verei toda a minha casa, da minha parte, da parte da minha esposa, todos eles servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Meu Deus, eu creio em culto na nossa casa, todos, Pai. Aleluia. Contra ti se desfará quando o inimigo se erguer com seu furor. Ele não te vencerá. Toda arma de rancor contra ti se desfará quando o inimigo se erguer com seu furor. Ele não te vence. Mais uma vez. Toda arma de rancor contra mim se desfará quando o inimigo se erguer com seu furor. Ele não te vencerá. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Eu creio, Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, declare isso, que eu e minha casa, meus filhos, meus sogros, sogra, pai, mãe, cunhados, primos, servirão ao Senhor. Essa luz brilhará, meu Deus, não mais se apagará, mas brilhará com força. E eles verão a luz e serão atraídos para a presença de Deus. Seja glorificado, meu Deus, essa noite, por tanto amor por nós, pela igreja, pela nossa família. Nessa noite, Pai, aquele que crê, aquele que quer, declara, meu Deus, que será essa luz, Pai. Responde sim ao teu chamado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu quero dizer com meus irmãos, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Pai. Envia a nós, use a nós para salvar muitas pessoas. Eu alargo as tendas, meu Deus, crendo que o Senhor vai mandar multidões para esta igreja. E nessa multidão está a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio. Amém. Glória a Jesus. Jerusalém, irmãos, foi chamada por Deus para brilhar. E essa foi a palavra que eu preguei lá. Preguei, falei, né, hoje pela manhã para a família. Que Deus tem um plano, tinha um plano, né, para Jerusalém, para Israel, para estabelecer eles como uma nação. Mas não era só por causa deles. Esse plano envolvia muito mais que eles, né? É porque através deles, irmãos, viria o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é israelita. Como homem, Jesus nasceu em Israel, Belém. Ou seja, o plano de Deus se cumpriu. Deus disse que de Israel viria a salvação e veio Jesus. Então, o principal não era Deus fazer a nação, dar uma terra, né, os bem material, não. O principal era quem viria dali. Era Jesus, aquele que salva. Amém? Eu falei para eles, ó, o plano de Deus não é só dar a casa própria, abençoar financeiramente, não. O plano de Deus é salvar. Principalmente, salvar o pecador do inferno, da condenação. E se no nosso meio tem alguém nessa noite
e quer receber a Jesus como seu Salvador, ou até se reconciliar com o Senhor, você tem a oportunidade. Se já recebeu essa salvação, essa maravilhosa salvação, se não recebeu, tens a oportunidade. Deus, Ele quer que você seja luz na sua casa, para fazer uma obra linda na sua família. E você vê uma família abençoada, que ama a Deus, que serve, alegres, que lutam juntos, que não há segredos, que são felizes. E Deus quer usar você para isso. Então, você quer receber Jesus como seu Salvador? Venha. Ou se reconciliar, se algum dia já tenha recebido nessa maravilhosa salvação. Jerusalém estava caída, mas o que Deus falou? Levanta-te. Levante, porque a tua luz está brilhando. Aleluia. Sua luz vai brilhar, Deus vai te transformar. E através de você transformar a sua casa. Amém? Você que é um pobre pecador, né? Mas é você mesmo. Amém. Miserável e pobre pecador que somos. Aí logo nós, né, seremos usados para tão grande obra de salvação. Creia. Amém?